Bom, eu vou chamar agora o nosso próximo painel, o último do nosso dia aqui de hoje. Vários bate-papos aí interessantes. Para falar um pouquinho sobre o nosso próximo painel, amantes do entretenimento estão rodando o mundo para conhecer lugares que viram na tela do cinema ou da televisão. Então, destinos aí como Nova Zelândia, Croácia, Escócia, viram a quantidade de turistas dobrar aí nesses últimos anos, principalmente por causa dos filmes, das séries, Game of Thrones, essas coisas todas que atraem os fãs, né? Os curiosos também. E, além disso, destacam-se também parques temáticos e museus, que são verdadeiros paraísos para os fãs de astros e estrelas. Mas com tantas opções assim, como escolher a ideal, né? Então, para isso, eu vou chamar aqui no nosso palco os convidados do nosso último painel. Magda Nassar, diretora da Trade Tours e seus ingressos.com, presidente da ABAV, Associação Brasileira das Agências de Viagens. Uma salva de palmas, por favor. Vou chamar aqui no palco também Karen Bassulto, gerente regional do Escritório de Turismo da Nova Zelândia. Por favor, pode subir ao palco, seja bem-vinda. Podem ficar à vontade. Chamo aqui também Luiz Toledo, diretor de parcerias estratégicas da SP Cine. Por favor, pode subir aqui, Luiz. Seja bem-vindo, uma salva de palmas. Gostaria de chamar também René Nunes, CCO da UpLab, que vai bater um papo aqui com a gente. E, na verdade, René, você vai ser o nosso mediador aí da história toda, hein? Por favor, responsabilidade. E, bom, eu também, que fiquei aqui também o dia inteiro, né, anunciando todos os painéis, vou ter a honra de ser um dos integrantes desse painel também. René, fica à vontade, é contigo. Legal, gente, obrigado. Obrigado ao convite da Brastoa. Para mim é um projeto especial, que a UP, como uma empresa de comunicação, a gente ajudou a desenhar essa experiência que vocês parecem estar curtindo bastante, estão aqui com a gente até essa hora, então obrigado pela presença. Obrigado também aos painelistas aqui que estão com a gente hoje. E falando de entretenimento, né, eu que sou jornalista, trabalho com marketing, com comunicação, sei que você também é ator, diretor, além de MC. Eu acho que eu tenho um caso curioso assim, para contar para vocês, que assim, acho que o meu sotaque já entregou, senão vai entregar que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Madureira. Em 2012, jura, né? Alguém falou assim, jura? Que você... Então, em 2012, eu vi meu bairro assim, né, ganhar uma notoriedade... não só no Brasil, né, mas no mundo, com a Avenida Brasil, né? Quem lembra da Carminha aqui? Né? Hashtag oi, 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 né? Tufão também. Então, assim, ali eu já vi um impacto disso, assim, e nunca antes, assim, na minha vida eu tinha visto, assim, o meu bairro, na época onde eu morava, e onde a minha família ainda está, ganhar essa dimensão, né? E no ano passado também, as minhas últimas férias, eu decidi ir para a África, né? E com certeza com muita influência aí do Pantera Negra. O Pantera Negra não só me influenciou nisso, dá para ver, mas em outras coisas também. Enfim, de investigações culturais, ancestralidade e tudo mais. Então, acho que são dois pontos de partida interessantes aí para conectar com o tema de vivências que eu pude presenciar. Mas, sem mais delongas, eu queria dar a oportunidade, o Felipe já fez aí a honra de introduzir os painelistas, mas eu vou convidar a Magda, a Karen e o Felipe a se apresentarem. Então, eu queria, primeiro, Magda, por favor. Gente, chato eu me apresentar, né? De verdade. Quem ainda não me conhece aqui? Eu acabei de sair da... Mentirosos. Mentira, dos dois que levantaram a mão. Eu acabei de sair da presidência da Brastoa. Assumi uma nova presidência de uma outra associação, mas onde eu trabalho de verdade, que pouca gente sabe, é uma empresa chamada Trade Tours, uma empresa que está há muitos anos no mercado. E eu estou aqui, na verdade, pela primeira vez falando desta minha empresa e do que eu faço, fora do trabalho político aí no turismo. O seusingressos.com é uma plataforma que vende ingressos para todos os destinos e para todas as experiências no mundo. A gente tem algumas plataformas que a gente tem trabalhado. A Trade Tours, acho que... Quem aqui não é agente de viagens? Mentirosa, você é quase uma agente de viagens. Os outros não são mentirosos. Então, a Trade Tours é uma operadora
que foi a primeira operadora Select da Disney. A gente representa a Disney aqui no Brasil e hoje trabalha uma operadora multidestinos. E a gente tem plataformas que vendem produtos diferenciados. Um deles é a Seus Ingressos, a outra é uma plataforma chamada Horas Mágicas, e a terceira é uma chamada Reservicar, que reserva a casa. Então, vocês que não são agentes de viagens, procurem os seus agentes, que vão ser os melhores para comprar os produtos da Trade Tours. A gente tem desenvolvido no mercado novos approaches para o consumidor, para facilitar a viagem do consumidor através desse agente de viagens. E o que a gente está fazendo na Brastoa, desde a minha gestão, que terminou em maio desse ano, faz um mês, estamos fazendo aniversário, é trazer o consumidor para entender a importância do que a gente faz como agente de viagens, a importância do que a gente da essência do nosso trabalho. Quando a gente está doente, a gente não vai no Google para descobrir o que a gente tem. A gente vai ver o exame de sangue, se foi aquilo, se não é, mas a gente sempre procura um médico no final. E você aproveitar a sua viagem, bem é isso. Talvez o que você deixe de fazer, porque você não tem um agente de viagens, é o que estraga a sua viagem. Quando você volta, você vai se arrepender. Então, se você não se arrepende na ida, talvez você se arrependa durante, mas, com certeza, você vai se arrepender no final. Deu meus 5 minutos já? Porque eu falo bastante, né? Estou acostumada com esse papo, a pessoa não para de falar. Deu meus 5 minutos? Posso continuar falando? Pode falar, pode falar. Pode falar? Fala mais Então, você pouquinho. me interrompe, pode ficar tranquilo. Não, você está ótimo, pode falar. Então, tá bom. É muito importante na dinâmica do que a gente faz, e o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre a moda. O brasileiro tem uma reação tão profunda, né, tão visceral, com qualquer coisa que passa na televisão, né? É incrível. A gente hoje, as experiências que a gente mais vende no seusingressos.com.br, www, vocês entram lá, tá bom? O que a gente mais vende é o que está sendo divulgado naquele momento. A gente tem até uma compra espontânea desse ingresso, desse material. Ele falou de África por causa de um filme, a gente teve Índia por causa de uma novela. Teve uma novela da 6 que acho que passou 2 capítulos no Chile. Naquele mês a gente só vendeu o Chile. A gente sabe disso, a gente tem uma reação, a gente quer ir para lugares que passam na televisão. É muito simples, né? Ou que passam... Eu acho que ativa a nossa imaginação, né? E o que um bom agente de viagens pode fazer também é ativar essa sua imaginação, é criar essas experiências novas de para onde a gente pode ir, como é que a gente pode procurar isso, por que não é legal para todo mundo ir para a Índia? Às vezes o filme é maravilhoso, mas a realidade não é para você. Né? E como é que a gente sabe? Como é que a gente descobre isso? Acho que a gente vai descobrir aqui conversando mais. Maravilha, né? maravilha. Bom, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a gerente do escritório de turismo da Nova Zelândia, como o René apresentou, então é um prazer também estar aqui com vocês. E eu acho que assim, o que tornou a Nova Zelândia, a indústria de filme na Nova Zelândia é uma indústria muito grande, que traz muitos recursos, muito dinheiro, e é uma forma que a gente usa para contar as histórias da Nova Zelândia. Mas ela ficou mais famosa, apesar de ter milhares de filmes que foram feitos por lá, por uma trilogia, e aí eu quero ver quantos são fãs aqui, que foi a trilogia do Senhor dos Anéis e dos Hobbits. Eu fui fã de ler o livro antes de começar a pensar em trabalhar na Nova Zelândia, e eu queria saber quantas pessoas aqui assistiram o filme. Quase ninguém. Olha aí, quase todo mundo. E acho que foi a partir daí que a Nova Zelândia ficou mais conhecida, apesar de terem outros filmes como Wolverine, Piano. O último filme que foi gravado lá foi Missão Impossível, não sei quem assistiu, mas a última parte que mostra que é na Caxemira, não é na Caxemira, é na Nova Zelândia. E toda aquela parte de helicóptero é na Ilha Sul. Então, assim, é muito bacana porque, com O Senhor dos Anéis, a trilogia, são mais de 250 locações no país, entre as 2 ilhas. Então, vamos pensar que Nova Zelândia é um país pequeno, tem 4,5 milhões de habitantes, recebe 3,8 milhões de turistas por ano, e 1 em cada 5 turistas que entram no país dizem que foram motivados por ter assistido O Hobbit, ou O Senhor dos Anéis. Então, isso mostra que 18%, mais ou menos, dos turistas que entram no país são motivados pelo Hobbit.
Eu tenho um filme que mostra o que é a locação, né, que é o cenário do que foi usado no filme. Quem assistiu, quem é fã, vai ver quando o Sir Peter Jackson, que é o diretor do cinema, que achou essa fazenda, é uma fazenda ativa, ele estava fazendo um sobrevoo, tentando descobrir onde ele ia encontrar a Terra-média dos livros. Quando ele sobrevoou essa fazenda, ele identificou, falou, não, é aqui que tem que ser, é aqui que os hobbits viviam e é aqui que eu vou construir. Isso foi em 1998, em 1999, construíram todo o cenário. Quando terminou a gravação dos Hobbits, eles destruíram tudo. Aí veio a trilogia do Senhor dos... primeiro foi o Senhor dos Anéis. Quando veio a trilogia dos Hobbits, eles perceberam que aquilo podia ter se tornado, de fato, um atrativo turístico. Então, quando eles construíram o cenário, eles já fizeram de uma forma que ficasse permanente. Então, as árvores são de verdade, tudo é de verdade. E é um barato. Você vai fazendo o tour, é mais ou menos de 2 horas que você faz por todo o cenário. Você vai ver as casinhas, os buracos lá das casinhas do Hobbit, você vê tudo. Tem pessoas que marcam assim as frutas com a unha para ver se é de verdade mesmo. Assim, não acredita, acha que é de cera, que é invenção. E é tudo autêntico. E é isso que é muito legal. Tem a parte onde tem quem assistiu o filme, tem a Green Dragon, que é a taverna onde eles iam beber a cerveja. Você entra, participa, você toma cerveja. Então, é muito bacana porque é a locação real dos filmes. E aí o próprio Peter Jackson criou um workshop que chama o ETA. Ele criou um Wellington, onde as pessoas podem participar. E lá é onde são feitas as produções dos filmes. Então, a pessoa pode ver, de fato, como é que são feitas aqueles efeitos especiais. E agora ele vai abrir mais um em Auckland. Então, assim, eu tenho uma série de informações que eu já falei com o René, que a gente pode trocar, mas sem me alongar muito, eu queria, se possível, mostrar para vocês o que é esse cenário dos Hobbits, que eu acho que aí vocês podem ter uma ideia do que é uma locação de cinema que pode se tornar um grande atrativo turístico. Ele já atingiu mais de 1 milhão de visitantes, ele recebe uma média de 300 mil visitantes por ano. Então, o que trouxe de renda para a região, é uma região numa cidadezinha muito pequenininha, é impressionante. Então, eu queria mostrar para vocês o que é. Pessoal, é que eu não estou com uma luz aqui, eu não estou vendo. Vocês conseguem colocar o vídeo, por favor? Está rolando. Então, essa era a fazenda, e do jeitinho que está aí no filme, é o que está hoje ainda. Então, quando vocês chegam lá para fazer a visita, é exatamente esse mesmo cenário que o visitante vai encontrar, e aí ele vai poder tirar as fotos e reviver as cenas do filme. E aí tem, claro, distribuído entre as 2 ilhas, como eu falei, outras locações que também podem ser identificadas com os filmes. Que legal, obrigado, Karen. Agora vamos trazer aqui a palavra para o Luiz, para ele conseguir trazer um outro ponto de vista, né? Quem está, de fato, atrás das câmeras, quem está pensando nos roteiros, né? Então, se apresenta um pouquinho e conta para a gente como você vê esse tema. Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui numa discussão tão relevante. Eu sou o Luiz Toledo e trabalho na SPCine, que é uma agência pública pertencente ao município de São Paulo, cuja missão é fomentar o audiovisual na cidade. A gente trabalha de diversas formas, mas eu acho que, para o tema de hoje, é importante falar do trabalho da nossa Film Commission. É um departamento
um departamento dentro da empresa, criado há 3 anos, que tem como objetivo tornar a cidade mais film-friendly, ou seja, que ela seja fácil de ser filmada, que ela atraia produções não só nacionais como internacionais, e a gente sabe todos os efeitos de uma produção sendo filmada na cidade de São Paulo, né? O turismo é um dos efeitos, dos impactos positivos, que é mais importante para a cidade. Então, o nosso trabalho diário é atender às diversas produções. A gente tem mais de 1000 produções rodando na cidade por ano. Diariamente, a gente atende uma média de 70 produções. E o nosso trabalho é justamente tornar essa cidade cada vez mais fácil para os produtores filmarem nela, ou seja, usar os espaços públicos da cidade, os principais pontos turísticos, as locações públicas, e, com isso, fomentar cada vez mais um número maior de produções. Eu acho importante registrar, por exemplo, a série Black Mirror, que foi a nova temporada inaugurada há 2 semanas, tem no primeiro episódio a cidade de São Paulo como palco. Isso atrai turismo, atrai receita, gera empregos, e esse é o nosso trabalho. E o potencial das filmagens na cidade de São Paulo é justamente, do ponto de vista econômico e no que diz respeito ao turismo, muito grande. Uma novela que é filmada na igreja da Freguesia do Ó, quando a gente começou a falar, esse é um caso concreto, com um padre sobre a importância de viabilizar a filmagem na igreja, na praça da igreja, ele estava super reticente. Mas isso vai ter um impacto muito negativo, meus fiéis não vão gostar, vocês vão criar muito problema, trânsito, não sei o quê. E daí a gente foi explicando que existem regras muito bem claras, que é importante tornar a cidade uma cidade film-friendly e assim por diante. E, por fim, a novela foi filmada na igreja. Qual foi o impacto? Um aumento expressivo de número de turistas e de número de pessoas que frequentam a igreja. Então, isso é uma verdade em conteste, né? Uma novela ser gravada no estado de Roraima pode, por exemplo, aumentar em 500% o número de turistas do estado. São dados concretos. Então, o nosso trabalho, no que diz respeito à atração das filmagens para a promoção de turismo, é um trabalho também de formiguinha. Eu acho que é importante o trabalho burocrático, do ponto de vista de tornar os procedimentos cada vez mais simples, né? Antes da Film Commission, o procedimento de liberação de uma filmagem demorava mais ou menos 30 dias. O produtor tinha que bater na porta do departamento de trânsito, do departamento de segurança e assim por diante. Hoje, com a Film Commission, a gente tem o serviço de porta única. Então, ele entra na Film Commission, a gente faz toda a liberação e o tempo máximo de atendimento para uma publicidade são 3 dias úteis e para qualquer outra produção são 5 dias úteis. Então, a gente regrou, criou procedimentos, desburocratizou e, com isso, a gente atrai mais filmagens, né? Então, o nosso trabalho lá, diariamente, é justamente esse, de tornar cada vez mais simples a filmagem na cidade de São Paulo, sensibilizar todos os atores da importância da filmagem na cidade, né? Às vezes, fazer uma série de impacto internacional e parar a Avenida Paulista pode ser, no primeiro olhar, muito negativo para a cidade. Mas, se a gente vê numa perspectiva mais ampliada, ela gera, por exemplo, um impacto tremendo no turismo, na geração de receita, nos postos de trabalho e assim por diante. Então, o nosso trabalho é esse. Eu teria o maior prazer da gente discutir um pouco sobre esses temas, e eu trouxe também um filme bem breve sobre o trabalho de filmagem na cidade, que às vezes não é tão conhecido, e eu acho importante ressaltar. Então, é isso. Vamos exibir o filme? Ação!
Uhul. Pode aplaudir, galera. Felipe, todo mundo já te conhece, passou o dia aí juntinho com todo mundo. Justo. Mas esse lado de ator e diretor de cinema é uma coisa que eu acho que você pode falar um pouquinho agora. Como você conecta isso com o tema? Perfeito. E quais os lugares te inspiram a contar histórias, né? Acho que é legal trazer também o lado do diretor que procura, né, vocês porque viu uma locação, porque achou interessante. Acho que muito importante esse olho muito atento às locações, aos lugares, tanto em São Paulo, tanto no Brasil, quanto no mundo. Assim, aonde pode ser? Aonde são os lugares peculiares, né? Estava falando de São Paulo, né, mais particularmente, me lembrei sobre o Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme internacional, né, mais Fernando Meirelles, né? Ou era Fernando Meirelles? Era Walter? Ou era o Walter? Enfim, agora eu não lembro. Mas um filme internacional feito aqui com muitas imagens de São Paulo, facilmente reconhecíveis. Então, quem era de São Paulo, quem era do... Olá, né? São Paulo, Brasil e tudo mais. Aqui, inclusive, passou a Arena Corinthians uma hora, lá em Itaquera, e tem uma observação interessante que a série 3%... Quando você fala Arena Corinthians, fala um estádio de futebol, você fala, bom, vou fazer um filme sobre futebol ali, né? Não necessariamente. O 3%, que é uma série futurista do Netflix, ela tem várias imagens filmadas na Arena Itaquera. Por quê? Porque ela tem ali cantos super modernos e super espaçosos e brancos, então te remetem para uma coisa muito futurista. Então, fico pensando, olha que estudo de locação que essa equipe teve, de conseguir pegar esse lugar e transformar, né? E eu, particularmente, sempre tive vontade de conhecer a Sicília pelo Godfather, assim, né? pelo Poderoso Chefão. Então, é muito, muito importante como as cidades marcam. Isso também é uma responsabilidade da equipe de filmagem, do diretor, escolher um lugar que vai imprimir na tela, né? E São Paulo, se você tiver um olho muito apurado, você tem lugares incríveis, os teatros, né? os arcos ali, os subterrâneos de São Paulo também. Enfim, você consegue fazer o gênero que você quiser estando em São Paulo. Acho que basicamente é isso. E deixar aberto agora para a gente entrar mais no bate-papo, René. Legal, então eu queria cruzar a bola lá para Magda, na verdade conectando com o assunto que ela estava concluindo a fala dela inicial, mas assim, você com toda a experiência, é fácil assim transformar um roteiro de cinema num roteiro de viagem? E quais os desafios, assim, principalmente até pensando no público, assim, né? Que pegadinhas existem aí no meio desse caminho? É fácil, né? A gente trabalha já com o mundo inteiro. O turismo é isso, né? O turismo é universal. A gente cria produtos de raiz desde o começo. O nosso trabalho principal como agente de viagens, como operadoras de turismo, é de criar produtos. E o mundo é um só, então a gente inventa produtos, né? A gente inventa novos olhares para o mesmo produto também. E aí, quando você vê a Nova Zelândia falando que 18% entram no país por causa dos hobbits, é uma coisa interessante, né? Aí a gente começa a olhar com mais atração para os hobbits, né? A gente praticamente vira um hobbit, né? Cá entre nós, porque a gente quer vender o pacote. Então, é importante, quando a gente começa a desenhar roteiros, primeiro, que a gente conheça o que a gente está falando, porque é o que vocês dois falaram. Fazer um filme, você tem que conhecer, né, as locações, o que você está fazendo, o roteiro, a história. Vai interessar essa história para o público? Vai trazer um olhar de desejo para o consumidor? Por que tem filmes que têm, né, milhões de telespectadores e outros não? É por isso, porque a gente precisa criar desejo, né, não só criar produtos. Quando a gente tem a ajuda dos filmes, da televisão, por exemplo, eu vi esse filme de São Paulo, eu fico apaixonada, porque eu já sou uma apaixonada por São Paulo, né? Eu sou apaixonada pela cidade, e aí você vê um filme desse, ele me emociona, porque me deixa assim, e eu não me emociona assim, no sentido piegas, ele me deixa feliz, porque eu acho que está mostrando uma coisa que eu gosto, que eu me identifico. Quando você vê um produto, por exemplo, você disse que você queria ir para onde? Você disse que para Sicília, para Titília. Sicília, por causa do Godfather. Isso. Em algum momento ele foi tocado por alguma coisa da história do filme, talvez não só pelas paisagens, né? Não só pelo que estava acontecendo. E o nosso trabalho é esse, é tocar o consumidor, criar o produto específico para ele,
ter aquilo de uma forma que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser com esse especialista que está fazendo. E esse é o trabalho que a gente faz. Então, hoje você encontra, por exemplo, eu perguntei para a Karen, aonde que é essa cidade? Porque, óbvio, amanhã, dentro dos seusingressos.com, a gente vai ter esse produto sendo vendido lá, porque é um produto que 18% que entram no país, entram por isso. A gente está aqui para isso, né? Os agentes de viagens que estão aqui para entender melhor o que a gente tem que fazer, para conhecer o que a gente pode olhar de uma forma diferente para amanhã a gente fazer melhor, né? E eu acho que é isso que a gente faz todos os dias. A gente transforma esses desejos que aparecem aí pontualmente por causa de uma novela, por causa de um filme, ou por causa de uma matéria que você leu, enfim. A gente quer transformar esse desejo numa possibilidade real de viagens. E do meu lado, do lado de quem está aqui querendo viajar, assim, alguma dica, algo que seja importante que você queira destacar? Eu vou te dar meu telefone, porque eu vou te explicar. Agente de viagem é assim, né? A gente que está aqui sabe. A gente vai numa festa à noite, as pessoas querem dica, né? Aí a gente também está assim, você trabalha o dia inteiro, a pessoa quer dica mesmo, assim, no seu fim de semana. Tem dica, sim. Tem que contratar um bom especialista. Você tem que sentar com esse especialista e contar para ele quais são os seus desejos, né? Você conversar é ótimo. Eu tenho trabalho né? Acabei de falar das minhas plataformas e é ótimo. Mas nada substitui uma boa conversa, um bom papo, uma boa criação, um bom agente de viagens, né? Aquele consultor que você sai de lá, esse cara me ensinou tanta coisa. Então, eu tenho uma dica. A melhor dica que a gente pode ter é, primeiro, você tem que ter certeza se aquele é o destino que você quer. Como é que você vai ter certeza? Conversando com esse especialista. Não no horário de lazer dele, no horário comercial, tá bom? Te dou meu telefone, você liga das 9 até as 8 da noite. Vou te mandar o WhatsApp. Tá bom, sério. E eu queria ouvir da Karen, assim, como destino, né? Como é que a Nova Zelândia está se preparando, né, para os próximos movimentos nesse sentido? E você trouxe muitos dados de como já impactou, né, no cenário local. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Não, claro. Eu acho bacana, a Magda fala do papel do agente de viagem. E aí eu falo como destino também, o que é importante, na hora que você tem um filme, que é em São Paulo, por exemplo, que a gente está vendo aqui, mostrando quantos filmes já foram feitos e o que pode ser feito como destino. E aí é onde você cria roteiros para isso. Que aí eu acho que é onde entra uma parte mais ativa do turismo. Então, dentro do país, você tem vários tours específicos para passar por essas locações. Então, você tem um guia que vai te levar, que vai te explicar, que vai mostrar, vai contar a história. E é muito bacana, né? Que é o que a gente se emociona e fica contente na hora que você vê sei lá, um vale bonito, de repente ele te mostra a foto e você identifica no filme aquela cena, e aí você vai viajando pela história, você volta no filme. Então, acho que tem uma parte muito forte do destino se apropriar disso. Acho que tem uma questão também de film commission. Film commission na Nova Zelândia é muito forte, e muitos diretores buscam a Nova Zelândia não só pela paisagem, mas pelos custos e pela facilidade de todas as autorizações. Então, muitos filmes são locados e são feitos na Nova Zelândia por essa questão da parceria que tem do governo com o Film Commission, e o turismo está muito próximo do Film Commission. Então, quando a gente teve, por exemplo, um outro filme que foi o Meu Amigo Dragão, Pete's Dragon, a gente fez uma campanha com a atriz Bryce Waterhouse. A gente fez uma campanha de Facebook com ela, levou ela para o país, a gente fez filmes, a gente impactou de uma forma enorme no turismo para que as pessoas quisessem viajar ao país por conta do filme. Então, acho que tem essa questão do turismo estar muito envolvido com o cinema. E aí, só para trazer alguns dados, ela me perguntou onde ficava Hobbiton. É uma cidadezinha pequenininha que chama Mata Mata. Ela está perto de Auckland, que é o portão de entrada no país, na Ilha Norte, mais ou menos umas 2 horas de carro até essa cidadezinha. Uma cidadezinha muito pequenininha, uma vila de fazendas, assim, de interior. Aí, só para vocês terem uma ideia do tanto que ela trouxe, a locação do filme, né, trouxe de receita para esse distrito. No ano 2010, ela tinha uma receita de mais ou menos 9 milhões de dólares neozelandeses. O dólar neozelandês é mais ou menos R$ 2,55.
né, em relação a bem mais barato que o americano. Hoje, ela já está ultrapassando mais de 1 bilhão, aliás, perdão, mais de 151 milhões por ano de receita. Então, ela é um ganho para um distrito muito pequenininho. Hoje, a gente tem uma questão de empregos que a indústria do cinema traz para o país, ela gera mais de 16 mil pessoas hoje que trabalham nessa parte de pós-produção, de cinema, que são reconhecidos, né, nessa área. Então, assim, além dos empregos que a gente gera em turismo, tem toda essa parte de indústria de pós-produção que também é envolvida. Então, por exemplo, cada vez que a gente leva qualquer produção, muitas vezes são locadas em empresas locais. Então, você também traz uma receita para o país. E é mais barato, muitas vezes, você contratar um produtor local, locar câmeras locais. Então, isso também traz uma outra forma de gerar renda. Então, acho que essa parceria de turismo com o Film Commission, ela é perfeita e tem trazido muitos resultados para a gente. Legal, Luiz, conta pra gente como é que é a dificuldade no dia a dia, assim, no cenário das filmagens, assim, numa cidade como São Paulo, e como a SPCine tem conseguido colaborar com isso, e se tem, dá um spoiler pra gente se tem coisa sendo filmada, né? Todo mundo gosta de um spoilerzinho, né? O que está sendo filmado agora aí? De fato, uma cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, é complexo, né? É complexo parar uma rua ou parar uma rua parcialmente para fazer uma filmagem. Mas eu acho que à medida que a gente foi criando procedimentos, dialogando com os departamentos técnicos, criando consensos também com os produtores, a gente superou as restrições em relação às filmagens e hoje a gente tem um fluxo contínuo e todos os tipos de filmagens, sejam em vias, seja em parques municipais, equipamentos públicos e assim por diante, parar a ponte estaiada para fazer um comercial, essas coisas acontecem no cotidiano da cidade. Eu acho que foi um trabalho também de consolidação de um diálogo, de procedimentos e assim por diante. Então, existem, de fato, desafios, e sempre a gente tem um novo desafio, né? Mas eu acredito que não são insuperáveis, né? Cada produção é muito específica, pede coisas muito pontuais, e o nosso trabalho é analisar e viabilizar da melhor forma. Às vezes, o sim é um sim condicionado a um pequeno ajuste, e isso faz parte do trabalho também. Então, eu acho que é isso. A gente vai criando esses processos, procedimentos e assim por diante. No que diz respeito às filmagens, como eu falei, a gente está atendendo 70 filmagens hoje. Então, tem muita coisa, né? Tem muito... É importante dizer que parte preponderante das filmagens na cidade são comerciais. Então, é publicidade. Mais de 40% vem da publicidade. A gente está num processo, né, notório de um pouco de desafio do ponto de vista de financiamento de produções cinematográficas, né? Um contexto nacional complexo. Então, o número de filmes que estão sendo produzidos nesse ano está sendo menor, mas agora começa, por exemplo, a gente tem no segundo semestre uma arrancada. Então, isso varia um pouco, é sazonal também, são coisas que acontecem. Mas sobre spoiler, eu acho que é importante, acima de tudo, falando um pouco sobre locação, o nosso trabalho lá é também apresentar o não óbvio, né? É óbvio que a cidade é a Berrini, é óbvio que é a Ponte Estaiada, é óbvio que é o centro, é óbvio que é a Paulista, mas é óbvio que é o Ibirapuera. Mas o não óbvio também é muito rico. Então, a partir do momento que você cria um catálogo, hoje a gente tem um aplicativo com mais de 400 locações. A partir do momento que você cria um catálogo, mostra georreferenciadamente aonde está esse local, quais são as qualidades, quais são as filmagens que já aconteceram, a gente também promove os não óbvios, né? Do ponto de vista de parques, a gente, como mostramos no vídeo, tem mais de 100 parques, né? São 107 municipais, daí tem os parques do estado de São Paulo que estão na cidade de São Paulo. Então, tem muita coisa. São Paulo, por exemplo, uma peculiaridade, tem um parque de campo que é no município de Cotia, é um parque municipal
municipal da cidade de São Paulo, que fica no município de Cotia, e tem construções incríveis. E esse tipo de coisa a gente sempre explora do ponto de vista de locação. E, para além desse fato de ter muita localidade, de São Paulo poder ser mata, poder ser uma cidade futurista, poder ser uma cidade histórica, né? No sentido, pode ser feito um filme de Dubai 2020, Londres 1850 e assim por diante. A gente recebe muito. Por exemplo, a série Chega de Saudades, que é passada no Rio, é filmada grande parte na cidade de São Paulo. Então, essas coisas acontecem, e acontecem também pelo fato que a gente falou conjuntamente da cidade ter a capacidade de ter um sistema fácil de filmagem, ter incentivos e assim por diante. Então, o trabalho é esse, facilitar, divulgar e atrair para que as filmagens aconteçam cada vez mais aqui. Obrigado. E você, Felipe? Conta para mim se você já se viu protagonista como ator em algum destino que você escolheu para viajar, e quais são os próximos destinos que estão na tua lista aí, inspirados aí no cinema ou na TV? Boa. Cara, durante muito tempo eu fiz um quadro em um programa chamado Legendários da Record, era um quadro sobre sustentabilidade. E a gente chamava Sistema Solar, inclusive. E a gente viajava por várias cidades, então a gente pôde ver as tribos indígenas no pé do Monte Roraima, a tribo em Garicó. Inclusive eu vi aqui hoje também o Fabiano, que nos levou para o Canadá, para a Aurora Boreal. A gente foi combater os incêndios florestais em Tocantins. Enfim, a gente fez muitas jornadas especiais. E como você estava falando, não é só o cenário, mas também as emoções que esse filme vai te transmitir. Eu tenho muita vontade de conhecer a Nova Zelândia, mas por curiosidade não é por um filme, não é pelo Hobbit, pelo Senhor dos Anéis, mas é pelo time de rugby, os All Blacks, e a dança, a haka, que eles fazem no começo do... Ou seja, não é pelo visual, mas é pelo sentimental, é pela emoção que aquilo te desperta, né? Então, muitas vezes, um filme... ele pode colocar uma locação bonita, mas é o que aquilo vai te despertar, né? Tenho certeza que o pessoal também do Senhor dos Anéis vai um pouco também pela mística da coisa toda, né? Vai que eu vejo alguém por aqui, né? Não só, única e exclusivamente pelo filme. Então, eu acho que a busca também pelas próximas locações e pelas próximas viagens, te respondendo, é um pouco esse lado emocional, assim. Acho muito legal ir ao encontro de alguma coisa. Eu conheço a família Sherman, e o David Sherman, diretor, trabalha muito ali junto com vocês, né? E inclusive, ele já tinha me contado sobre todas essas facilidades assim que se tem, né, para filmar, como se trabalha em conjunto. Agora, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Ou seja, você pode chegar lá ali com vocês na SPCine e falar, por exemplo, o gênero do filme que eu tô pretendendo fazer, e você vai ter ali no catálogo lugares para me indicar? É um bom ponto. Esse aplicativo que a gente também criou uma ferramenta de tag. Então, você pode fazer busca histórico, casas de muito cultura. legal. Então, tem várias formas de você buscar a melhor localização a partir do que você... Esse aplicativo é aberto, ele está disponível. SPCine está em todas as lojas e pode ser baixado por todo mundo. Demais. Que legal, você falou de sustentabilidade, então acho que é um tema super importante para o mercado, né, de turismo. A gente teve a Mônica agora há pouco aqui no palco falando um pouco sobre isso, acho que é de interesse de todos. E a gente tem um dado assim que a praia de Maya Bay, na Tailândia, né, onde foi gravado A Praia com Leonardo DiCaprio, quem viu aí a praia? Então ela ficou interditada, e está interditada até 2021, né, por impactos ali no ecossistema, ali por questão do meio ambiente. Então, acho que isso é um tema Porque foi muita gente. Então, eu queria justamente agora passar a bola para a Karen, falar um pouco sobre isso como destino, né? Como se preparar. Enfim, é uma pergunta para todos. Eu acho que todo mundo pode falar sobre esse tema, porque é um tema importante para todo mundo. Mas queria que você começasse a falar como é que o Nova Zelândia se prepara nesse sentido, né? Muito bom você perguntar, porque eu acho que assim, Nova Zelândia se prepara e está se preparando como nação. Não só nos produtos que a gente faz, né, turísticos, que todos têm que ter uma certificação de qualidade, têm que ser sustentáveis, mas nós lançamos, no ano passado, uma campanha que o nome é em Maori, chama Tiaki, e ela trata exatamente de cuidado pelo país, cuidado pela terra. Então, todos os turistas, quando eles chegam, entram no país, eles já recebem um tipo de umas informações como se estivesse criando um pacto com o país.
de manter o país limpo. Então, a gente faz campanhas para que não seja jogado lixo, que eles preservem a natureza. E tem toda uma estratégia nossa como destino de dispersar um pouco os turistas pelas regiões e tirar essa concentração. Porque hoje tem muita concentração no portão de entrada, que é Auckland, Rotorua, que está próximo até Mata-Mata, que é uma cidade geotermal, e Queenstown, na Ilha Sul, que é uma cidade de turismo de aventura, que também a Nova Zelândia é muito conhecida pelo turismo de aventura. Então, a gente faz uma promoção de outros destinos, e aí tudo que a gente faz, então, a gente tem campanhas para... Muitas pessoas vão acampar no país, então, como que eles devem se comportar quando eles acampam, como que eles devem tratar o seu lixo. E eu acho que o mais bacana é essa campanha aqui, em tudo que a gente faz hoje, até um evento que a gente faz hoje, todas as nossas ações, elas envolvem os temas de sustentabilidade. Então, tudo que a gente faz pelo país tem o tema, ele está acima de qualquer coisa. Eu queria te ouvir também, Magda. Queria te ouvir também sobre esse tema importante, também ouvir o Luiz, falando especificamente sobre São Paulo. Né? Eu acho que a gente teve uma discussão, a Brastoa tem, né, um projeto de sustentabilidade, a gente teve uma discussão, estava falando que a Mônica pagou um jabá para a gente ficar falando de sustentabilidade aqui, porque é a grande paixão dela. No nosso último encontro sobre sustentabilidade, a gente falou do overtourism, né, que é isso que você está contando, e é um grande problema que a gente não passa no Brasil. A Mônica queria me matar no palco quando eu disse isso da outra vez, porque eu disse que a gente está bem longe do overtourism no Brasil, né, porque com 6,5 milhões de estrangeiros que a gente recebe aqui, só se todos vierem para a mesma cidade no mesmo momento, inclusive. É um grande problema, né? Hoje é um grande problema em muitos destinos. Muitos destinos começam a perder o encanto por causa do overtourism. E uma outra coisa que é importante é que os governos, quando vão ser feitas filmagens, não pode fechar uma praia até 2000 e tanto por causa de um filme chato, né? Inclusive esse filme, A Praia, achei bem chato. Mas mesmo que ele tivesse sido maravilhoso, a gente não pode destruir uma praia nas filmagens. Imagina se ele fosse bom, né? É para sempre, fechamos a praia para sempre, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o entorno do que a gente faz, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, o Luiz falou. Muito chato você passar. Eu trabalho na frente do Copan. Todo o time da Brastoa, a gente está todo mundo no mesmo prédio, que é no Copan. Copan, 100% de locação, né? Tá sempre fechado, tem sempre gente lá no meio, e é muito chato. Para a gente é muito chato, né? Para pegar o carro, para sair com o carro. E para você entender o resultado disso, e aí a sujeira que fica depois, né? Tudo isso é muito ruim. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não está na Nova Zelândia, a gente está no Brasil, é um país diferente. Mesmo que a gente faça uma pequena cartilha, ela não vai funcionar. A gente sabe disso, mas essa educação, ela tem que vir de todas as bases, né? Ela tem que vir da base do turista. Eu acho que o que a gente faz como agente de viagens, como operadoras, é também fortalecer esse tipo de informação, né? Vamos tomar conta do lugar que a gente mora, vamos tomar conta do lugar que a gente está visitando, vamos deixar esse lugar para as próximas gerações também poderem visitar. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho muito triste quando você conta que a praia vai ficar fechada por conta de um filme, e ainda por cima chato, de novo, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho muito legal a gente ver um resultado do que está sendo falado aqui, que é a dependência do turismo em absolutamente todos os canais, porque a gente está aqui hoje para falar das operadoras e dos agentes de viagens, muito mais das operadoras Brastoa, e é importante que a gente fale o quão importante a gente está vendo que o turismo é em todos os setores. O quão importante o nosso trabalho, de todas as pessoas que estão aqui dentro dessa sala, menos de vocês consumidores, é importante para a gente movimentar tantas indústrias. Porque não adiantaria você fazer um filme e criar o desejo, criar a emoção, se você não tivesse a viagem envolvida nisso como resultado final. E isso movimenta não só as viagens, mas, né, o consumo dentro das cidades. Hoje a gente tem um número na Brastoa que é muito legal,
que a gente conseguiu fazer nos últimos anos. A gente tem um anuário, né? O anuário de todos os números da Brastoa, e no ano passado a gente vendeu 13,1 bilhões de reais. Nesses 13,1 bilhões, 65% mais ou menos foram de pacotes nacionais aqui do Brasil. E os turistas que viajaram pelo Brasil, que viram um filme, se apaixonaram por São Paulo, ou pelo Nordeste, ou pelo Sul, ou por Canela especificamente, não é, querido Ângelo? Essas pessoas deixaram no Brasil mais 5 bilhões de reais. Elas deixaram consumindo. É isso que o turismo faz. Essa é a importância do turismo. Um pequeno número de empresas consegue movimentar volumes de bilhões de reais. E é isso que a gente faz pela indústria de vocês. Podem nos agradecer. Tá bom? Obrigado. Sobre isso, impacto, é importante, óbvio, né? Mas São Paulo é uma cidade superlativa, os eventos atraem milhões de pessoas e tudo mais. Eu acho que existe, de fato, um trabalho de prevenção, de impacto, mitigação, que é feito cotidianamente, mas também, obviamente, existe um aprendizado. Quando você faz uma virada cultural na cidade, você eventualmente planeja que a parte de culinária fique em cima do minhocão, para que seja concentrada a atividade de gastronomia. De repente, aquele espaço curto tem 300 mil pessoas e ninguém tem comida. E você pensou na melhor forma, mas o resultado não foi tão positivo, e daí você refaz e repensa, né? Eu acho que tem as duas coisas. Tem um trabalho sério de realmente pensar em como uma filmagem ou como um aumento de turismo pode impactar e também, eventualmente, negativamente para alguma localidade com isso, pensar em ferramentas que, né, instrumentos que mitiguem esse impacto, mas também tem aprendizado, e isso é uma constância do nosso trabalho. Mas o que eu queria também acrescentar é que a cidade recebe já o maior número de turistas do Brasil, né? Se você soma turismo interno e externo, a gente tem na cidade um número expressivo de turistas, chega a mais, eu acho que é mais um pouco que 11 milhões de pessoas por ano. Mas é majoritariamente um turismo voltado aos negócios, né? Vem para feiras, eventos e assim por diante. Tem aí um grande espaço para ser explorado para o turismo de bem-estar, para que aproveitem a cidade. E eu acho que nessa perspectiva, quando você pensa numa filmagem, pensa em criar um roteiro turístico a partir de uma série, a partir de um filme, a partir de algo relacionado à cultura, você também potencializa, né, o número de turismo na cidade. Mas a cidade, né, se prepara cada vez mais para receber esse número de gente, e o nosso trabalho constante lá é de observar, ver como a gente pode eventualmente também corrigir rotas e seguir adiante. Felipe, tua visão aí, até como tendo apresentado um programa que dialogava diretamente com isso aí, como é que você vê essa questão? Não, basicamente, claro, vocês têm sempre as informações mais palpáveis nesse sentido. Eu sou um cara que consome muito o turismo esportivo, assim, então realmente o esporte me leva muito a viajar, e a partir daí eu começo a beber da fonte, a absorver as coisas, e sempre tentando amplificar o conhecimento e não ficar só ali baseado numa única coisa que eu fui ver. Mas acho que basicamente sobre esse assunto mesmo eu deixo com os nossos especialistas esse caso. Certo, então eu acho que abrir assim uma pergunta geral também, eu acho que é um cenário, eu acho que que está impactando diretamente aqui no mercado de turismo, mas eu vejo que tem muito potencial ainda a ser explorado, né? Então, em termos de Brasil, já que a gente está falando de Brasil, aí Magda talvez é um gancho interessante, como é que a gente pode se preparar para receber, para alavancar esse turismo de entretenimento, né? Eu acho que você tem muito a falar sobre isso. O Brasil hoje recebe um número super pequeno de turistas, né? 6,5 milhões foi o número do ano passado. O novo Ministério do Turismo deste novo governo, diz que quer dobrar a meta para depois a meta ser alcançada. Quase um governo passado, né? Se a gente falar sobre metas. Eles querem chegar a 12 milhões, a receber 12 milhões. Alguns mecanismos estão sendo
tratados para isso. A gente hoje tem 4 países que já têm uma isenção de visto, 4 países importantes, o principal é os Estados Unidos. A gente teve um aumento na procura pelo Brasil, um aumento significativo, um aumento de busca de quase 40% nos últimos meses, em função dessa isenção de vistos. A gente tem que se preparar. A gente, quando recebeu aqui a Copa do Mundo e depois, né, logo em seguida, recebeu as Olimpíadas, a gente perdeu uma grande janela de exposição, né? O país não estava preparado, nem com infraestrutura. A gente viu que as coisas foram feitas, né, da forma errônea que foram feitas. A gente não preparou a população, a gente não treinou as pessoas para falar inglês, para saber receber, mas a gente tem uma riqueza que é do brasileiro, que é nata, que é a alegria, a simpatia, o bem receber, né? O brasileiro recebe muito bem, e isso é muito bom, mas não é o suficiente. A gente tem que se preparar sabendo receber profissionalmente, e a gente ainda tem alguns caminhos que a gente tem que seguir. Talvez com esses novos turistas, talvez com uma injeção. Hoje a gente tem um Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem pesquisas, né, no Ministério. O Rio de Janeiro, que era o grande destino, né, dos viajantes internacionais, hoje já não é mais, porque o quesito segurança em todas as pesquisas vem em primeiro lugar, né? Quando as pessoas falam de Brasil, falam de São Paulo. O meu carro, por exemplo, é blindado. Eu sou apaixonada, falei antes, de São Paulo. E o meu carro é blindado. E aí você recebe as pessoas de fora e as pessoas vão fechar a porta. Nossa, o que tem no seu carro? Né? Acham super esquisito. Aí você fala, o meu carro é bulletproof, né? A prova de... Como? Pensam que eu sou quem? Né? Porque eu sou uma pessoa super esquisita, assim, para você ter um carro blindado. E é a realidade que a gente vive aqui. Mas é uma realidade que o turista não quer viver, necessariamente. E ele pode não entender que a gente faz uma parada gay maravilhosa, como a que a gente fez domingo, recebendo as pessoas maravilhosamente bem, sem grandes incidentes, e que ninguém morreu, né? Tá tudo certo. Mas é difícil você passar essa mensagem de... É uma mensagem subliminar de desculpas, né? Tipo, não aconteceu dessa vez também não aconteceu. Eu fui para o Rio e não teve um arrastão, eu fui para não sei onde, a gente não pode continuar neste discurso. A gente tem que mudar o nosso discurso. A gente tem que dizer, você vem, você está vindo para um país preparado, um país que as pessoas vão te receber falando minimamente um idioma que você compreenda, porque o português é um idioma dificílimo para as pessoas entenderem, um país que você vai ter toda a segurança possível, um país que você já tem uma excelente infraestrutura, a gente tem uma excelente rede hoteleira, excelente de verdade. A gente tem um povo que é o melhor do mundo, eu tenho um super orgulho de ser brasileira, então, assim, a mensagem que o brasileiro leva para fora é muito ruim também. As pessoas falam mal do Brasil lá fora. E isso é inadmissível. Isso é um dos quesitos que a gente precisa melhorar para a gente receber esses turistas de fora melhor. A gente tem que ter orgulho de quem a gente é. Não importa o que a gente passa no dia a dia, mas quem a gente é chegou aqui, discutindo temas importantes, fazendo trabalhos importantes, criando mecanismos importantes para esses turistas serem bem recebidos. Então, a gente tem um caminho para percorrer, mas é um caminho que a gente está percorrendo lentamente. Acho que o Ministério do Turismo é fundamental para o país, fundamental. A gente trabalhou muito para que ele fosse respeitado, mantido. Tem um budget muito pequeno. A Embratur, que é a agência que fomenta o turismo internacional, diferente de todas as outras agências, inclusive da Ancine, não tem verba nenhuma. Nenhuma. Como é que você divulga um país com todos os problemas que a gente falou, sem nenhum tipo de verba, sem nenhum tipo de budget? Então, a gente precisa melhorar muita coisa lá na base, né, lá em cima, para a gente ir trabalhando. A coisa não é top-down, né? A coisa é down-top aqui. Então, acho que a gente tem um caminho, mas é um caminho que a gente está começando a percorrer, que a gente está entendendo cada vez melhor, a gente está se profissionalizando cada vez mais. A gente fala muitos idiomas aqui, né? Você pega um guia lá na Bahia, você não entende ele falando português, mas você entende ele falando todos os outros idiomas. E isso é maravilhoso, é lindo. Eu acho que é tão importante você ter
essa conexão que o brasileiro tem, e a gente já começa de um lugar melhor pelo povo que a gente é. Luiz, você como um destino nacional aí que recebe a maior quantidade de turistas, como é que você vê esse ponto? Eu concordo plenamente que tem um trabalho de comunicação necessário que não é feito, né? Da perspectiva de governo, é sabido que os governos muitas vezes não comunicam da melhor forma, né? Mas eu acho que é exatamente isso. Isso precisa ser feito num arranjo no nível nacional, né? Liderados pelos órgãos competentes, como a Embratur, mas é necessária a comunicação, e uma comunicação justamente ativa, ao invés de falar, tá vendo? Não morreu na parada, falar, poxa, é super tranquilo. A cidade de São Paulo, por exemplo, superou o seu problema de segurança há muito tempo. Os níveis de violência na cidade são muito baixos, sobretudo na região central. Então, isso precisa, sim, de fato, ser comunicado. E acaba entrando nesse bojo dos preconceitos contemporâneos contra o Brasil, né? Violência é um fato, mas existem outros, por exemplo, a burocracia, o visto. Muito bacana saber do impacto da agilidade para não necessidade de visto para alguns países. Mas é isso, eu acho que eu reforço comunicação como um ponto importante. Desafio, mas eu acho que também nessa dinâmica é importante não só dialogar, só governo, né? Tem o setor hoteleiro, o setor dos bares, restaurantes, né? Isso, fazer acordos gerais, isso é muito potente, né? Você lembrou de uma coisa importante: o preço do Brasil é muito caro, né? Tudo é muito caro no Brasil. Isso é um outro impeditivo para um turista, né? Ele é um impeditivo para o brasileiro. Às vezes ele escolhe viajar para fora porque é mais barato, sim. Não importa o câmbio que seja, a gente sabe disso. Mas é muito caro. A média de um hotel é caríssima. A gente tem que se adaptar melhor, né? Existem alguns hotéis, por exemplo, e a gente, como agente de viagem, sabe, que tem 2 contratos. O contrato para o receptivo e um contrato para os brasileiros, né? O contrato receptivo é muito menor. Se ele é muito menor e você pode receber por esse valor, vamos pensar o que está acontecendo, né? Karen, conta pra gente, quando que a gente vai ver a Nova Zelândia aí no cinema novamente? O que está sendo feito aí? Qual é a perspectiva nesse sentido? Ou ao vivo, né? Quando que você vai levar a gente, né? Na verdade, quem vai levar a gente é a Magda, né? Isso? Acho que o próximo filme que a gente teve notícia até agora foi o Avatar. Já teve um primeiro Avatar, agora a gente já vai filmar um segundo. E a gente sabe de algumas conversas aí de outros filmes, mas que ainda não foram fechadas. Mas, como ele falou, também tem muita parte comercial, tem muita propaganda. E até tem um caso curioso. Meu primeiro passeio nesses tours aí de locações cinematográficas, então, um deles, ele vai mostrando as fotos dos filmes e as paisagens. E tinha um de um chocolate suíço, que é numa vaquinha, numa montanha. Você jura que é um Alpe suíço. Aí, quando ele mostra, é um Alpe na Nova Zelândia. E aí você fala, mas por quê? Porque lá era mais barato de filmar e tinha muita mais facilidade, e é uma propaganda que você comeu aquele chocolate a vida inteira, achando que a foto da vaquinha era no Alpe Suíço, e não era, né? Então, isso acontece, acho que na indústria do cinema muito forte, né? Acho que aí a gente vê que todos os truques e mágicas aí que o filme faz, né? Queria até aproveitar, e isso está muito na mão do diretor de fotografia, né? Muitas vezes, para onde ele vai apontar a câmera, né? O que ele pode evitar ali para não denunciar que aquele lugar não é aquele lugar, né? E estar ligeiro realmente nesse estudo todo, e principalmente como você falou, a divulgação de tudo isso, né? Quem trabalha realmente com lei de incentivo fiscal e tudo isso para cinema, sabe que precisa estar muito atento aos sites, precisa estar muito atento ao mercado para conseguir entender as facilidades que estão aí, mas não tá aos olhos de todo mundo, né? E eu queria só complementar, né? Acho que quando a Magda falou aqui da questão da comunicação, eu acho que eu posso dar um exemplo da Nova Zelândia, como eu falei no caso do meu amigo Dagão, e o que a gente faz com todos os filmes. A gente aproveita todos esses filmes
para junto fazer campanhas e contar histórias do país e trazer essa comunicação, porque a questão de segurança ela é uma questão que o brasileiro tem na cabeça quando ele vai viajar. A gente, quando faz a pesquisa, ele sempre aparece que o item segurança é um item que ele se preocupa. E a maioria, isso a gente tem, não só para o Brasil, para todos os mercados que a gente faz pesquisa. É mundial, as pessoas se preocupam. Mais que a gente fala, nossa, Nova Zelândia é o país mais seguro do mundo, é tranquilo, não tem violência, mas as pessoas querem saber, antes de chegarem lá, como que elas vão se locomover, se não tem mesmo um problema de segurança. E a gente tenta trazer tudo isso na comunicação. E a gente tem envolvido muito as pessoas, como a gente fala também que eu acho que tem uma proximidade do neozelandês com o brasileiro, porque é a questão do bem receber e da simpatia. Então, acho que trazer muito mais essa questão da emoção, a gente tem trazido muito na comunicação, e a gente vai lançar uma campanha, e eu vou dar um spoiler, mas em setembro, que é a nossa nova campanha, que a gente está trazendo todos os próprios neozelandeses contando histórias. Então, aí foram 365 filmes pequenininhos, curtinhos aí que foram feitos. Então, são coisas que a gente vai aproveitando junto. Olha, acho que é um assunto que a gente ficaria aqui conversando, né? Mas acho que essa conversa pode ser ampliada aí para todo mundo agora. A partir de agora está aberto aí para vocês, para a gente conseguir interagir. Boa noite, tudo bem? Eu queria perguntar um exemplo do seguinte. Eu estava vendo uma vez que a cidade de Vancouver, no Canadá, ela é muito usada como locação para filmes do mundo inteiro. Então, por exemplo, você vai filmar Nova York e você faz em Vancouver. Você vai fazer qualquer cidade americana e você faz em Vancouver. Aí eu fiquei perguntando assim, mais a título de curiosidade. As pessoas, às vezes, por exemplo, viajam para a Índia porque elas viram um filme da Índia, ou viajam para Nova Zelândia porque o filme é marcadamente a Nova Zelândia. Mas e se a pessoa tem muitos filmes que passam a ideia de um local, mas são filmados numa locação diferente? Por exemplo, um filme que se passa no Rio, mas é em São Paulo. Aí como é que ficaria essa relação entre turismo e cinema nesse tipo de caso, que são vários, né? Isso, como a gente disse, né, a Karen bem disse, cada vez mais acontece cada vez mais, né? À medida que as cidades, a partir da década de 70, perceberam que filmagem era um negócio, e a cidade de Vancouver foi uma das primeiras, as grandes produções internacionais começam a se deslocar de Los Angeles mundo afora. Então, essa é uma tendência. São Paulo pode ser Londres do século XIX, pode ser Dubai do século XXI e assim por diante. Isso acontece. Mas, mesmo assim, mesmo acontecendo, isso gera impacto, né? Aquela filmagem do Chega de Saudades, aquela esquina que pretendia ser Rio de Janeiro, passar no Rio de Janeiro, sendo uma esquina de São Paulo, também gera turismo para ela. Então, é interessante também, olha, essa esquina foi filmado, Chega de Saudades, que é passado no Rio de Janeiro, mas foi aqui. O Viaduto do Chá foi filmado, uma cidade distópica do ensaio sobre a cegueira, mas é aqui, o Viaduto do Chá, na frente da Prefeitura de São Paulo. Então, isso, por mais que possa ser desvinculado, a cidade onde ela é passada e a locação, isso gera e potencializa turismo da mesma forma. Olá, desculpa. Eu acho que tem um exemplo, eu quero dar um exemplo sobre isso. O Game of Thrones, né, que todo mundo assiste, ele foi filmado em tantos lugares que a gente não sabe onde é. Né? E ele divulgou todos os lugares muito bem. Hoje a Croácia é super conhecida por causa de Game of Thrones. Aí você tem a Irlanda super conhecida por causa de Game of Thrones. Você tem as mesmas imagens, né? Você tem em diferentes lugares pelo mundo inteiro. E, na verdade, você acaba assimilando que, enfim, a Croácia é diferente, obviamente, da Irlanda, ou foi filmado também, né, não sei, na Oceania, em algum lugar, enfim, na Espanha, né, acho que a última temporada foi quase inteira na Espanha, e nunca tinha sido filmada, né, a sexta ou sétima. Então, a gente acaba tendo essa percepção do destino mesmo,
porque isso acaba passando de alguma forma, né? E ele muda o lugar, muda o destino, mas mantendo o mesmo cenário ou mantendo os mesmos personagens, mas as pessoas conseguem identificar quando elas são muito próximas, né? Ou sentem essa emoção, tal, que a gente tem falado. Tudo bom? Boa noite. Meu nome é Monique. Não sou uma agente de viagens, então acho que é uma pergunta mais focada para um turista, viajante. A minha pergunta é voltada para agora esse mercado de turismo que os viajantes eles têm mais autonomia na própria escolha, né? Por exemplo, Airbnb, por exemplo, você não vai chegar numa agência de viagens muitas vezes para poder fazer a reserva do seu hotel. Você faz por você mesmo, você tem essa autonomia de você fazer todo o seu processo, né? Aí eu fico com essa questão sobre como que os agentes de viagem, como que a gente está vendo essa atualidade, como que a gente torna isso mais próximo nesse mundo cada vez mais conectado, em que o viajante ele fica tendo essa autonomia. Como que lida com isso para o futuro? Quais são as perspectivas para os agentes de viagem com esse mundo conectado e essas inovações? Para mim, você estava olhando para mim, né? Inclusive, eu vi você olhando diretamente, assim. O Airbnb é uma plataforma que aluga casas. A gente aluga casas desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por agente de viagens. Essa opção sempre existiu, só que hoje ela é mais fácil, é uma plataforma que você vai alugar uma casa. E quando você chega lá e a casa não é igual à foto que você escolheu, ou a casa não abre com aquele código, ou a casa pega fogo, não tem ninguém para te dar uma assessoria, né? O que a gente faz hoje não é mais vender produtos, nós somos consultores. A gente cria, a gente atende, a gente dá consultas. A gente não faz... a gente se reinventou se especializando, criando benefícios para você que você não vai ter se você fizer sozinha. É muito bom o Airbnb, de vez em quando eu entro lá, mas é uma furada também, por outro lado, né? Porque você está pagando um preço que não é barato, e eu te garanto, porque eu entro lá para comparar. Eu alugo casas, por exemplo, em Orlando, né? A minha empresa, a Trade Tours. A gente aluga casas em Orlando há muitos anos. E aí, quando você olha o que a gente faz, quando você aluga uma casa com a gente te dá o número da casa, a gente te dá o endereço, a gente te dá o nome do proprietário, a gente dá a senha, a gente faz tudo bonito, tipo o Airbnb, bem parecido. A única coisa é que quando você chega na casa e quando a gente viaja, a gente tem problemas, a verdade é essa, né? Às vezes você quer sentar no lugar do avião e não tem mais aquele lugar, você quer a tal da casa, você achou que era daquele jeito e não é. E quando você tem uma assessoria, faz toda a diferença. Porque aconteceu qualquer coisa, eu fiz a mesma coisa que o Airbnb, mas eu vou fazer um pouco mais, porque eu vou estar lá para você depois. Você vai poder me acionar 24 horas por dia, porque os consultores de viagens, a gente é acionado 24 horas por dia. Se você comprar um voucher de uma empresa que não tenha lá um telefone de emergência, você liga para mim também, eu vou aí te dar meu telefone daqui a pouco para você comprar comigo, porque todas as boas empresas têm essa assessoria 24 horas por dia. Agora, a gente tem que mudar o perfil do que a gente faz? Sim. Eu, há alguns anos atrás, vendia ingresso quando você me telefonava. Hoje não precisa, você entra na minha plataforma e você vai comprar. A diferença é que você vai comprar online, você vai pagar um preço super bacana, mas você tem toda a minha assessoria por trás, você tem todo o meu expertise, você tem toda a minha bagagem. Minha e de todos os agentes de viagens que estão aqui. A gente já se reinventou, a gente já mudou. O Airbnb é um parceiro, é alguém que também aluga casas, mas a gente já teve provas fortes, né? Que muitas vezes funciona, muitas vezes não. É que nem ganhar na loteria. Funciona, é bom. Existe no Airbnb uma percepção, quando eu estava na Brastor, já faz 2 anos, né, Mônica, a história do Airbnb, porque o que eu disse, e eu fui super agredida por isso, o Airbnb não paga os impostos que a gente paga, né? E aí, por isso, acaba tendo, obviamente, um preço talvez mais competitivo em alguns produtos. E o que a gente quer não é que aumente o imposto do Airbnb, eu quero que reduza o meu. E aí eu fui quase linchada pela menina do Airbnb, porque como que eu falei uma coisa dessa?
Gente, é a realidade, isso não fui eu que falei. Isso é uma coisa que está aí para todo mundo ver. Então, quando você tem esse não comprometimento de um setor, em algum momento ele vai ser prejudicial a você, porque o Airbnb ele não emprega pessoas da indústria do turismo, ele emprega pessoas, mas eles são, se você pensar no Airbnb, o que ele é de verdade? Uma imobiliária moderna. Eu tenho uma casa na praia que eu alugo. Ela poderia estar no Airbnb ou não, mas ele não é um agente de viagens, ele não é meu concorrente, ele não tem a expertise que a gente tem. Qual é o diferencial que eles te dão? Porque eu vou te dizer uma coisa, Uber e táxi tem um diferencial, não tem? Muitas vezes eu pego táxi porque eu quero ir pela tal da linha. Quem criou esse diferencial foi a prefeitura ou o governo do nosso estado, mas é um diferencial. Qual é o diferencial do Airbnb? É a nossa consultoria, é o que a gente faz, é o nosso expertise, é a gente estar por trás, é a gente te orientar e a gente te atender. É o que eu te falei. A gente, às vezes, quando compra uma viagem, acha que está fazendo negocião da China, né? Eu mesmo procuro muito, não pensa assim que é porque a gente é agente de viagens, até porque a gente quer olhar, quer saber tudo que tem no mercado. Estou fazendo aquele negócio da China. No meio da viagem, pode ser que eu me arrependa, pode ser que não, pode ser que eu chegue lá e seja maravilhoso. Mas, quando eu voltar, com certeza alguém vai contar uma história do que fez e que eu não fiz, porque eu não tive nenhuma assessoria. Isso, assim, em algum momento você vai ter esse arrependimento que a gente não quer que você tenha. Então, venha para nós que a gente aluga as casas para você também. Oi, boa. Boa noite. Sou Felipe Montanari, sou ator e turismólogo. Ó, que honra. Turismólogo existe, viu, gente? Formado em turismo, tá? Existe. Então, acho que, quando eu vi esse fórum, eu falei, cara, ator, turismo, tá tudo a ver. Aí tem várias perguntas e tal, muito legal, muito interessante, todo mundo, muito bacana. Eu pensei em uma pergunta para fazer, acho que cabe mais para o Luiz, talvez. Mas, por exemplo, até quando entra o direito de se usar uma parte da cidade? Por exemplo, a Karen. Qual que é o... eu sou um turista, todo mundo hoje tem uma câmera 4K na mão, que liga telefone, faz foto, faça um vídeo, viraliza 100 milhões de views, o meu clipe de música que eu fiz e atrás é a Paulista. Ou é um monumento da Nova Zelândia. E eu não parei rua, minha equipe é pequena, eu posso fazer isso? Como é que é? Até que ponto que entra? É um direito autoral daquele arquiteto, de alguma marca que aparece? Porque, sabe, no YouTube, eu também tenho um trabalho musical. Eu coloquei um clipe que eu fiz com fotos minhas, do meu pai, com uma música minha. Aí o YouTube, direitos autorais, essa música é do Felipe Montanari. Eu falei, eu sei, sou eu. Essas fotos aí, eu sei, são minhas, sabe? Eles têm esses filtros que você usou música de alguém. Como funciona no visual, né? Sim. Depende. Obviamente, uma pessoa com um celular 4K pode filmar na rua e eu acho que o trabalho nosso envolve muito mais uma complexidade maior de filmagem, uma necessidade de fechamento de ruas, né? A gente faz a gestão das filmagens em espaços públicos, sejam eles abertos ou equipamentos, um centro cultural, uma escola, um hospital e assim por diante. Então a gente entra nessa parte. Mas obviamente a cidade é muito diversa. E sobre direito de imagem, isso varia muito também, né? Eventualmente, uma obra arquitetônica tem um direito de imagem que precisa ser resguardado. Quando você vai, por exemplo, filmar no Beco do Batman, que tem aqueles grafites maravilhosos e tudo mais, todos os artistas pedem direito de imagem para o uso daquelas obras, mesmo que sejam como pano de fundo. Então, isso varia de caso a caso e de fato, precisa ser observado pelos profissionais que fazem essas obras audiovisuais. Queria só fazer um adendo, assim, porque é legal realmente, porque às vezes é uma divulgação para esse artista que tem ali o seu grafite no Beco do Batman. Então, e às vezes a gente acaba ficando freado por causa disso, uma fachada de um prédio super lindo, tá freado. E no fim as intenções são boas, é meio isso, assim, é para fomentar, né? É para fomentar a cultura. Lógico, assim. E eu acho que da perspectiva da prefeitura, a gente sente, poderia ter muito mais filmagem no Beco do Batman, mas obviamente a gente não tem nenhuma forma de
de ir para cima do artista e falar não tem que cobrar, é o direito dele e definido, é um artista que fez uma obra artística, mas a gente sente isso sim em alguns casos, por ter uma cobrança de direito de imagem, deixa de ser usado como locação para alguma obra audiovisual, e isso também é negativo para o próprio artista, porque divulga e dissemina a obra dele. E acho que concordo plenamente com isso. E acho que com questão de destino, eu acho que assim, se você vai usar de uma forma comercial, ou é para uma propaganda, ou é para um documentário, você vai ter que pedir essas autorizações para o destino, não tem jeito. Um fator que a gente está enfrentando muito hoje na Nova Zelândia é a questão de drone. Então, hoje, para qualquer locação de drone, tem que ser com um piloto autorizado. Então, hoje é uma nova profissão. Você tem vários pilotos de drone na Nova Zelândia que você contrata, porque eles sabem exatamente como fazer, onde fazer. E aí, assim, eu estava com uma equipe agora em maio, a gente estava fazendo a locação do Fantástico, aquele Fund 360, que vai ao ar em setembro. E aí a gente estava com os pilotos contratados de drone em vários lugares. E aí, de repente, o pessoal da equipe do Fantástico estava com o drone deles, queria usar, falava, não pode, que a gente não tem autorização. Aí você para no meio da estrada, tem um turista subindo o drone. E eles, mas como? Mas aí você vai fazer o quê? Se a polícia não parar o turista que está ali usando, é muito difícil, né? Não tem como você controlar que o turista chega com o drone. Agora, se a polícia encontrá-lo, porque ele estiver numa área, porque ele não pode passar por um drone, por exemplo, numa área privada. Né? As pessoas não querem que você entre com drone numa área privada. Então, tem uma série de questões que também vão sendo criadas novas. Né? Acho que são novas tecnologias e problemáticas que vão sendo criadas. Né? Boa noite, meu nome é Giovana. E pensando como turismóloga em formação, né, que estou estudando ainda, eu vi você falando bastante sobre o impacto do turismo e como isso pode ser negativo em alguns lugares, né? E a gente falou bastante sobre o papel do destino, de tentar minimizar isso e tornar o mais tranquilo possível. Mas eu fiquei pensando se talvez os próprios agentes, eles têm alguma contrapartida ou se pensam em alguma coisa na venda desse pacote, né? Se existe alguma ação em relação a isso. A gente tem, sim. A Brastou é um exemplo disso, né? A gente tem um projeto de sustentabilidade. Hoje, todas as grandes associações do turismo se preocupam muito com sustentabilidade, porque a história do overtourism é um grande problema, né? As pessoas, por exemplo, querem ir para Veneza e está ficando difícil, cada vez mais difícil você estar lá. Então, a gente trabalhar esse conhecimento junto ao passageiro, junto ao cliente, e fazer o nosso papel, né? A gente falar de sustentabilidade, a gente criar roteiros sustentáveis, e não sustentáveis só no sentido ambiental, sustentável no sentido de negócios mesmo, de a gente indicar as melhores épocas, da gente distribuir, né, as altas temporadas. A gente tem um papel fundamental, para você ter uma ideia, um dos projetos que a gente discute hoje, em Brasília, bastante, é de a gente mudar as férias escolares, porque a gente tem 2 grandes temporadas, né? Uma em julho, e aí tem alguns destinos que ficam absolutamente lotados em julho, e depois ficam muito vazios durante o ano, porque todas as férias escolares no Brasil, e isso é em todos os destinos, elas são na mesma data. Então, as pessoas viajam naquele momento, e no resto do ano, muitos destinos acabam ficando abandonados, porque a gente tem uma responsabilidade de você contar para o cliente a verdade. Você está indo para um lugar que é muito frio, e aí o cara gosta de verão, então ele não pode ir para aquele lugar específico que ele quer conhecer, porque está frio e ele não gosta de frio. Então, assim, e ele não pode viajar em outra época, porque a gente só tem o mês de julho, no meio do ano, de férias escolares. Se a gente mudar o calendário, será que a gente não espalha o turismo? E aí esse overtourismo também vai mudando de rota? A nossa responsabilidade dentro dos destinos, como associações, como turismólogos, como agentes de viagens, ela é fundamental. A gente tem que pensar nisso. E quando a gente começa a trabalhar numa associação como a Brastoa ou como a ABAV hoje, a gente começa a entender isso muito melhor, que a gente tem que trabalhar para todo o setor.
e trabalhar para o setor, isso faz parte também. A gente tem, sim, uma responsabilidade, e mais do que isso, a gente tem como ajudar a arrumar essas casas que estão desarrumadas hoje, porque elas recebem essa quantidade de turistas. Por exemplo, se você vai para Londres no verão, você não consegue andar na rua. Você não consegue andar, porque tem um trânsito humano que você assim, anda um passinho de cada vez. A gente tem que distribuir esses turistas ao longo do ano. A gente tem que começar a contar. Tem gente, por exemplo, o brasileiro. A gente não tem um inverno muito pesado de neve aqui no Brasil, mas o brasileiro hoje é o primeiro viajante de Aspen, no Colorado. Aí você fala, como, né? Na Argentina só tem brasileiro no inverno. Então, a gente tem que distribuir esses passageiros, a gente tem que entender as necessidades, e isso no mundo, né? A gente não tem que fazer isso só no Brasil, a gente tem que trabalhar fortemente para que tudo seja sustentável, para que o turismo seja sustentável, para ele sobreviver melhor. Mais alguma? Senão eu vou querer fazer uma pergunta também, na verdade, que eu estou curioso. Até porque o painel está muito legal. O Felipe tinha comentado que ele ficou com vontade de ir para a Sicília porque viu o Poderoso Chefão. O René já tinha comentado comigo que assistiu Pantera Negra e quis ir para a África do Sul. Mas eu queria saber que filme vocês assistiram que bateu aquele tesão de viajar, que falou, eu quero ir para esse lugar por conta desse filme. Ou novela, ou série, ou Netflix. Você está olhando para mim também? Também, para todo mundo, eu quero saber de todos. Olha, eu dei o exemplo aqui de Game of Thrones, porque eu fiquei alucinada. Eu não conheço a Croácia e eu vou para a Croácia de qualquer maneira. Não fui, porque o ano passado eu resolvi ir para o Egito, que era um outro destino que eu queria muito conhecer. Mas o meu próximo destino de inverno, agora no final do ano, vai ser a Croácia, e é por causa de Game of Thrones, porque eu fiquei alucinada, né, com King's Landing e tal, e vou para lá por causa disso. Boa noite. Com licença. Oi. Para mim foi um dos destinos que me motivou, foi um filme na Toscana, na Itália, que também eu fui sobre o sol da Toscana, e aí eu acabei indo para a Toscana porque eu fui motivada não só pelo filme, lógico, mas é lindo e é exatamente igual o filme. Eu tenho que confessar, eu quis ir para a Tailândia depois de assistir a praia. Desculpa. Boa, boa, boa. Mas eu acho que também tem Imagina, mas eu acho que tem um tipo de filme que foi bem expressivo do Woody Allen, que é focado na cidade, né? Ele começou com Vicky Cristina Barcelona e fez vários na sequência. E eu confesso que eu fiquei muito atraído em visitar Barcelona depois de assistir esse filme. E é a potência também de um filme que é focado num lugar, que divulga o lugar. É um filme muito interessante, né? Um tipo de filme muito interessante. Inclusive, alguns países passaram a procurar o Woody Allen por ele começar ativamente e dar dinheiro, né? Exatamente. Bom, eu ando de skate há 20 anos e desde que eu assisti Dogtown and the Boys, que é um documentário que conta a origem do skate, né, e que fala muito e mostra muito Venice, né, as piscinas vazias, que é onde começou o esporte, eu sou louco para ir para lá. Então, para mim é esse destino que está aí em aberto aí, mas eu vou te ligar. Sensacional. Eu continuo com a Sicília, então, tá? Eu vou manter o meu. Posso falar? Com licença. Aí no tema, meu nome é Carmen, eu sou agente de viagem, e o que me motivou assim pelo cinema foi a Jordânia, pelo filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu fiquei alucinada por aquele desfiladeiro e pelo tesouro. E também um filme que os mais jovens não vão lembrar, que foi o Lawrence da Arábia, o Deserto de Wadi Rum e o Golfo de Aqaba. Então, eu fui por causa do cinema. E falando só mais um pouquinho, aqui em São Paulo, uma das novelas foi da Globo, eu não lembro o nome, e outra foi a Escravizaura da Record, a Fazenda Gertrudes, aqui no interior de São Paulo. Eu montei um grupo e o mote foi essa novela, é uma fazenda de café.
Tá? E só complementando aí para você, Luiz, essa novela Órfãos da Terra, uma parte no início da novela foi filmado no prédio Martinelli. Certo? Que é um prédio super histórico da cidade, né? É verdade. Inclusive teve o Gigantes de Aço, uma série feita que conta toda a história Justamente, desse nascimento, do né? History Channel, né? Exatamente. E Muito Martinelli é um dos interessante. personagens ali, a construção desse prédio. Muito legal. A gente precisa encerrar. Bom, gente, muito obrigado. Queria agradecer Magda, Karen, Luiz, Felipe, por a gente estar aqui encerrando esse painel com a participação de vocês. Então, agradecer mais uma vez a Brastor pelo evento e pelo convite. Muito obrigado. Muito bem. Vou aproveitar o embalo aqui, pessoal. Então, vou pedir para que todo mundo avalie o evento aqui pelo link que vocês vão receber pelos celulares e e-mails cadastrados na inscrição, tá bom? A gente convida todos a visitarem um espaço aqui ao lado, Marketplace, onde teremos um sorteio especial agora. E também acontece um show de encerramento no pátio, oferecido por Veli até às 21 horas. Pessoal, obrigado a todos que estiveram aqui, que participaram, que trabalharam. Obrigado, parabéns por todo o evento. Nos vemos em novembro, nesse mesmo local, dia 21 de novembro de 2019, o próximo Brastor Desvenda. Uma salva de palmas, obrigado a todos. Obrigado, valeu. Vamos fazer essa foto.